Boa noite, meus caros amigos, amigas. Estamos aqui para começar a nossa live sobre as perguntas que nós recebemos do Facebook e também do YouTube, ok? Vamos começar pedindo sempre ao Senhor a sua graça, a sua bênção, a luz, a inspiração do Divino Espírito Santo para que eu possa responder essas perguntas de maneira correta, segundo aquilo que o Sagrado Magistério da Igreja nos ensina, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde nesta noite encher os corações dos vossos fiéis, acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus caros amigos, amigas que acompanham essa nossa live. Eu estou fazendo a live agora às 19h30, porque eu percebo que parece que às 19h30 o sinal do Wi-Fi fica melhor do que às 19 horas. Então, por isso que eu passei a fazer às 19h30. Já estou aqui com as perguntas do YouTube, também as perguntas do Facebook. Ao todo são mais de 30 perguntas que nós temos aqui. Vamos fazer o esforço, pedir a Deus que a gente consiga responder todas elas, ok? E também eu quero dizer o seguinte, algumas perguntas chegam que não tem uma resposta assim clara nos documentos da igreja, nem no catecismo, às vezes nem no Código de Direito Canônico, às vezes nem também em algum documento da Santa Sé. Então, aí eu dou uma opinião minha, mas que, claro, a opinião vai ficar com ela quem desejar. Né? Santo Agostinho dizia, na essência a unidade, na dúvida a caridade, em tudo a liberdade. Na essência, a unidade. Ou seja, aquilo que a igreja ensina, que não tem dúvida, que está no catecismo da igreja, né? A unidade. Não haja discordância, a unidade. Na dúvida, né? A liberdade. Né? Então, a opinião fica com ela quem quiser. Né? E em tudo a caridade. Ou seja, não vamos brigar, né? Pelas opiniões diferentes que nós possamos ter em relação àquilo que não é fixado pela igreja como verdadeira fé, como dogma, como verdade de fé. Tá bem? Bem, vamos aqui às perguntas do YouTube. A pergunta do amigo calistênico. Professor, você acredita que Jesus voltará este século? O calistênico é muito difícil responder isso, né? Jesus disse que nem ele sabia. Então eu não arrisco um palpite. O Catecismo da Igreja diz que a qualquer momento ele pode voltar. Né? Mas o Evangelho também diz que Jesus mesmo disse que não sabia quando era. Ora, então, eu penso que essa questão não deve ser respondida por nós. Né? Não é uma questão que compete a nós. A Igreja não quer que a gente arrisque nada. Inclusive, eu me lembro que, lendo, né, o Papa João XXII, lá por volta de 1400 e pouco, ele proibiu determinantemente que alguém fizesse cálculos através da Sagrada Escritura para dizer qual é a época que o Cristo ia voltar, ou qual é o dia, ou qual é o ano. Então, eu não tenho opinião sobre isso. Não tenho, simplesmente não sei. Eu procuro fazer apenas aquilo que Jesus mandou. Vigiai e orai, estai preparados. Porque a qualquer hora ele pode voltar. Não sei dizer se é nesse século, se é daqui a 10 séculos, se é daqui... Não sei. Ele voltará, isso é dogma de fé, mas não sabemos quando. Juan Inácio Veloso, bom dia, ou boa noite agora, Juan. Por que a medalha de São Bento não é considerada um talismã? A medalha em si oferece uma proteção por conta do que está escrito nela.
Qual a diferença dos símbolos católicos para os talismãs pagãos? A diferença é total. O talismã é um amuleto, quer dizer, é um objeto assim mágico de sorte. Já uma medalha não, a medalha de São Bento não é só por causa daquilo que está escrito ali, né? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é maior aquilo que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Claro, essa oração é fortíssima, mas a medalha em si, né, com São Bento, que é santo, a medalha para nós é um sacramental. O sacramental é o quê? É um objeto, ou então um outro sinal, né, que ele nos dá a graça de Deus. Entende? Quando você tem fé, quando você acredita. Né? Se você acredita em São Bento, você acredita na intercessão dele, acredita na santidade dele diante de Deus intercedendo por nós, e você pede a ele a sua proteção, então você tem a graça da proteção. O sacramental faz isso, ele transfere a graça, mas desde que a gente tenha fé. O talismã é diferente. O talismã não tem nada a ver com Deus, nada a ver com o santo, nada a ver com a nossa fé. Ok? Joilson Erlacher. É permitido que uma comunidade de uma determinada paróquia tenha pontos comerciais alugados? Uma comunidade de uma determinada paróquia. Ô Joilson, eu penso que se for tudo legal, se esse ponto comercial aí é um ponto legal, se o benefício desse aluguel está em favor da comunidade para que ela possa evangelizar, eu penso que não tem nada de errado. Não é proibido alguém ter um ponto alugado. Né? Pode ser religioso, pode não ser religioso. Né? Agora, evidentemente que sempre é preferível que um ponto de uma comunidade seja usado para a própria comunidade evangelizar. Isso é o ideal. Né? Mas se a comunidade não precisa de um determinado ponto e pode tirar alguma renda para o próprio benefício da evangelização da comunidade, eu penso que... Tá vendo? Esse é o tipo da pergunta que não tem resposta clara nos documentos da igreja. Então, eu estou dando aqui uma opinião. Não quer dizer que você tem que ficar obrigatoriamente com essa opinião. Entendeu? Na dúvida, a liberdade, de Santo Agostinho. Né? Tatiane pergunta o seguinte. Oi, professor, assim que possível me responda se o encardido pode falar diretamente com Deus, como diz na palavra de Jó. Porque, a meu ver, o encardido não pode falar diretamente com Deus, por ser uma criatura e não filho. Por isso ele tem inveja de nós que temos um contato direto com Deus através da intercessão de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tatiane, o demônio falava com Jesus. E Jesus é Deus. Né? Lembra quando Jesus chegou lá na terra dos Gerasenos, lá, aquele endemoniado se ajoelhou diante de Jesus? O que você tem a ver conosco? Vieste nos perder, ó Filho de Deus. E Jesus o expulsou deles. Era uma legião. Então, é possível, sim, que o demônio fale com Deus. Nós não sabemos como, nem quando, ou quando Deus permite, quando Deus não permite, mas há muitas passagens na Escritura, né? Lá no livro do Jó, Satanás se apresentou, né, diante de Deus, pediu autorização para tentar Jó, e Deus deu autorização. Então, a gente não sabe se essa conversa é uma conversa como nós humanos conversamos, ou é uma conversa entre espíritos, né? Porque Deus é espírito, né? E o demônio também é espírito. Então, a gente não sabe dizer muito bem como é que é essa conversa. Agora, pode ser que Deus permita o demônio falar com ele, mas sempre com um desígnio de salvação para nós. É difícil, né, compreender bem essas coisas. Então, basicamente, Tatiane, é isso aí. Arthur Silva, Salve Maria. Professor Felipe, na Santa Missa, quando o padre levanta o corpo de Cristo, eu levanto minhas mãos e digo em voz baixa, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. É correto pronunciar isso nesse momento? Arthur, se você faz isso sozinho, em voz baixa, não tem problema nenhum. Eu me lembro que o nosso bispo aqui, antigamente, um bispo que já faleceu, D. João Hipólito de Moraes, depois que ele consagrava o pão e o vinho, ele mesmo dizia, em voz alta,
meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Evidentemente, isso não está no rito litúrgico, então não deve ser dito. Mas se a pessoa fala em voz baixa, com ela, para ela mesma, não há problema nenhum, não. Quando o padre levanta a hóstia para nós adorarmos. E adorar significa também você agradecer, pedir, louvar, interceder, né? No íntimo do coração, tudo bem. E os Souza Lobo, professor Felipe, a paz de Maria, a paz. Agora que o Papa Francisco aceitou os padres a casar, terá a missa o mesmo significado e a consagração será válida? Devemos assistir a essas missas? Ô Isa, primeiro de tudo, não saiu ainda o documento oficial do Papa. Me disseram que vai sair quarta-feira a exortação apostólica sobre o sino da Amazônia. Disseram que vazou um documento e que nesse documento que vazou seria uma parte da exortação em que o Papa teria autorizado, né, a ordenação de homens casados na Amazônia, conforme o bispo achasse necessário. Bom, vamos esperar primeiro que saia o documento oficial do Papa. Agora, se o Papa autorizar um padre que é casado, a missa dele vale. Vale, porque houve pelo menos 12 séculos na Igreja onde houve padres casados. A obrigatoriedade do celibato sacerdotal só foi colocado para a Igreja aqui, latina, no Ocidente, no ano de 1123. Veja, 1120, no século XII, no Concílio de Latrão I de Roma. Por quê? Porque o celibato não é um dogma de fé, é uma bela, eu diria assim, decisão apostólica, né? E eu creio que se o Papa autorizar uma outra ordenação de homem casado, não vai ser abrir isso para toda a Igreja, não. Eu penso que vai ser muito restrito a algum lugar específico, ali, não sei, na Amazônia, onde não tem padre de jeito nenhum. Pode ser. E o Papa não estará cometendo nenhuma heresia, nenhuma. Não. Né? Nós preferimos, né, a maioria prefere que o padre seja celibatário. Mas o Papa é o Papa, né? Se ele fizer, amém, está feito. Temos que obedecer. Não é nenhuma heresia, não é, porque é algo que já houve muito na história da Igreja. Não devemos ficar assustados com isso, não. A missa vale perfeitamente. Quantos padres casados existem hoje nos Estados Unidos, que vieram da Igreja Anglicana, casados, continuam casados, com filhos, com tudo? Celebram missa em todos os lugares ali nos Estados Unidos. Não tem problema, não. Romário Andrade, professor, em maio deste ano, mais precisamente no dia 14, acontecerá no Vaticano o chamado Pacto Global pela Educação. Com um título sugestivo como esse, sabemos que o evento está servindo de prato cheio para os teóricos da conspiração e para muitos protestantes também. A alegação é que neste evento, nesta data, o Santo Padre apresentará ao mundo o anticristo. Ai, que mentira! Que mentira! Que barbaridade! Eu li o documento que o Papa escreveu em preparação para esse encontro que vai ter no dia 14 de maio, né, que o Papa fala dessa educação global. É completamente diferente disso que estão dizendo, né? Vou continuar lendo aqui. Muito se fala sobre a possibilidade de implantação de uma agenda globalista de nova ordem mundial, que seria apresentada a fim de influenciar as pessoas através das bases no contexto à educação. Para não me estender, eis o questionamento. O senhor está sabendo deste evento? Estou sabendo. Quais são as intenções da Igreja em formar novos cidadãos para gerações futuras e de que forma isso poderá influenciar o mundo católico e a população de maneira geral? É bom termos uma opinião católica em meio a tantas teorias e especulações. Gente, Romário, eu sugiro que vocês entrem no site do Vaticano. Entra aí no site do Vaticano, escreve lá, na busca, né, tem busca lá em português, você escreve lá, Pacto Global pela Educação. Vai sair o documento do Papa, é uma página só. Gente, não tem nada disso de
uma nova ordem mundial, que o Papa vai anunciar um anticristo. Mas que loucura as pessoas falando dessas coisas. O que o Papa está falando ali? Eu já li 2 vezes essa página do Papa. O Papa está falando que ele quer que haja uma educação, né, no mundo inteiro com relação à ecologia. O homem cuidar da terra, não poluir a terra, não poluir o ar, não poluir as águas. Ora, será que isso está errado? E o Papa quer uma união do mundo por um humanismo sadio, onde as nações se ajudem. Vejam, é preciso entender uma coisa aqui. Há 2 tipos de globalização. Uma globalização que tem o sentido de criar um governo mundial, criar uma força armada mundial, né, que aí possa gerar um anticristo nisso aí. Sim, pode acontecer isso? Pode. É o lema da nova era. Mas quando o Papa fala de globalização, não tem nada a ver com isso. As pessoas estão misturando as coisas. O Papa quer aquilo que João Paulo II pedia, a globalização da solidariedade. Eu me lembro muito bem que o Papa João Paulo II dizia, olha, nós já fizemos a globalização, né, das comunicações, já fizemos a globalização da rádio, da TV, da internet. O Papa João Paulo II dizia, agora chegou a hora de fazer a globalização da solidariedade, onde os cristãos do mundo inteiro se ajudem. Países ricos transfiram tecnologia para países pobres. Entende? É isso que o Papa quer nesse documento. Eu gostaria que vocês lessem, abre lá o site do Vaticano, vatican.va, entra lá naquela lunetazinha de busca, clica lá, e você escreve lá, né? Pacto Global pela Educação. O Papa quer que o mundo seja educado para as pessoas se amarem, se ajudarem mutuamente, não poluir o meio ambiente. Meu Deus, tudo isso está correto. Mas tem gente achando que o Papa está fazendo o jogo da nova era, querendo um governo mundial, querendo um exército mundial. Não é isto. O Papa nunca falou disso. Sabe, essas pessoas, essa teoria da conspiração está totalmente errada. Não é isso, não. Natan Calisto, professor, tem algumas dúvidas relacionadas à missa de cura e libertação. Primeiro, o padre pode fazer momentos de animação e louvor, pedindo o Espírito Santo antes da missa? Bom, antes da missa, o padre pode fazer. Não faz parte da missa. Então, antes da missa, o Papa pode, sim. O padre, antes de começar a missa, né, ele pode preparar as pessoas espiritualmente. Não vejo isso errado, não. Acho até bom que as pessoas chegam da rua, cada um com a cabeça, não, chamar o povo para, né, uma concentração, né? É bom, né? Eu acho isso, dá para pedir que as pessoas se cumprimentem, né? Depois ele pergunta aqui também o seguinte, a missa começa na procissão de entrada ou com o sinal da cruz? Bom, oficialmente, eu penso que a missa começa com o sinal da cruz. A procissão de entrada é a preparação para a missa começar, né? É uma preparação. Agora, começa realmente a missa com o sinal da cruz. Depois ele pergunta, a exposição e procissão dentro da igreja do Santíssimo pode ser feita na missa após a comunhão? Veja, esse é um assunto que não está escrito em nenhum documento da igreja. Se pode ou se não pode. Então eu penso que quem que tem que autorizar ou não autorizar é o bispo. Porque aquilo que não está legislado pela igreja fica aberto. Agora a igreja tem o bispo em cada diocese. Se o Vaticano não definiu nada nos seus documentos, eu penso que cabe ao bispo decidir a questão. É como, por exemplo, palma na missa, né? O missal romano não fala em palma na missa, não fala, né? Mas eu vejo que quase que toda a diocese o pessoal bate palma na missa. Certamente o bispo autorizou, né? Bom, e a quarta pergunta aqui do Natan é o seguinte, o cerco de Jericó pode ser feito na missa? Não, na missa não.
Na missa não se pode mudar. O cerco de Jericó é cerco de Jericó. É para ser feito na capela do Santíssimo, com o Santíssimo exposto, é uma coisa. A missa é outra coisa, é outra celebração. Maristela Oliveira, bom dia, agora boa noite, né? Na igreja que eu frequento aqui no Rio de Janeiro, antes da bênção final, o padre sempre dá os avisos da semana e sempre comemora os aniversariantes da semana. Após, ele faz a bênção final e vejo que muitos vão embora nesse período, antes da bênção final. Eu já ouvi que sem a bênção final na missa fica inválida e não tem seu valor espiritual completo. Seria isso verdade? Não é verdade que se a pessoa perdeu a bênção final, a missa não foi válida. Não é verdade. A essência da missa, o cerne da missa, é a oração eucarística. Se a pessoa participou da oração eucarística, toda a missa para ela é válida. Okay? É claro que o valor completo da missa é do começo ao fim. Isso é óbvio. Mas tem gente, por exemplo, que, por motivo que não é sua culpa, às vezes chega um pouquinho atrasado. A missa vale se ela pegar a oração eucarística toda. Ou se ela precisa sair um pouquinho antes, né, por um motivo de, não sei, de horário de tal, e ela perde a bênção, é válido assim. Né? Então, quanto a isso, agora, é lógico, em condições normais, nós temos que esperar a bênção final. Bênção é bênção, né? Faz bem para a gente. Nanda, SDN, querido professor, gostaria de entender a passagem onde Jesus diz: a vós foi dado o mistério do reino, compreender o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Como entender isso? Que não se convertam e não sejam perdoados? Seria um tipo de predestinação? Não. Porque, aparentemente, Jesus não quer que alguns se convertam. Muito obrigado. Nanda, você vê que não tem lógica Jesus não querer que alguns não se convertam. São Paulo diz lá, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como entender esse texto aqui? Nós temos que entender que, às vezes, a linguagem de Jesus, uma linguagem semita, né, de judeus, que é completamente da nossa linguagem oriental. Entende? Às vezes usa provérbios. Como é que a igreja interpreta isso daqui? Jesus, como ele estava formando os discípulos, para os discípulos ele explicava as parábolas. Tanto é que, depois que ele falou daquela parábola dos filhos pródigos, do semeador, ele explicou cada um daquelas sementes para os discípulos. Né? Agora, quando ele fala que tudo será feito em parábolas para o povo, o que ele quer dizer? A mensagem será dada. A parábola, ela é espetacular, porque o rico entende, o pobre entende, aquele que é culto entende, aquele que é ignorante também entende. Agora, o que Jesus quer dizer com isso? Depende da abertura de cada um. Então, a palavra é lançada em forma de parábola. A pessoa compreende. Mas ela tem que se abrir para essa palavra, tem que se abrir para a conversão e tal. Se ela se abrir, ela vai ser salva. Se não se abrir, é o que Jesus diz aqui, não será perdoada. Não, você entende? Então não é que Jesus não queira que a pessoa não seja convertida. Pelo amor de Deus, Jesus veio ao mundo para nos converter, morreu na cruz para nos salvar. Né? Ele fala, o Pai não quer que eu perca nenhum daqueles que Ele me deu. Né? Então, é exatamente isso. Jesus quer salvar a todos, agora, depende de cada um. É aquilo que Santo Agostinho dizia. Deus que nos salvou sem precisar de nós, não. Deus que nos criou sem precisar de nós, não pode nos salvar sem a nossa ajuda. Santo Agostinho dizia isso. Deus não precisou de mim para me criar, mas Ele precisa de mim para me salvar. Esse é o sentido básico dessas palavras de Jesus. Ele semeia a palavra em forma de parábolas, porque é o meio adequado a cada um, mas precisa que cada um acolha. Como a questão do semeador. Né?
Muito bem. Vinícius Emanuel, evangelista dos Santos. Professor, sou estudante de filosofia e gostaria de saber se é moralmente lícito comprar e ler livros de caráter contrário à Igreja, como os de Nietzsche, Marx, para fins acadêmicos de estudo e para conhecer melhor seus pensamentos para os combater. Vinícius, não tem problema. Eu leio o livro de Marx, de Engels, de Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, temos que ler, especialmente você, né, que está fazendo filosofia. Agora, cuidado, viu? Cuidado porque são raposas. Falsos profetas são raposas perigosas. Né? Então, estude bem primeiro a doutrina católica. Estude bem a filosofia católica de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Boaventura, para você não ser enganado, né? Por esses filósofos pagãos, tipo Sartre, Freud, Marcuse, Schopenhauer, Nietzsche, Engels, Marx, Companhia Livre. Pode ler e estudar sim. Né? Claro, o estudante de filosofia precisa saber exatamente para poder desmascarar seus erros. Né? Vera Lúcia Maciel, por que em nossos encontros semanais rezamos o texto com o mistério do dia e proclamamos o evangelho do dia? Pode um leigo, sem ter formação nenhuma da igreja, fazer a reflexão do evangelho? Bom, por que nos encontros semanais a gente reza o texto do mistério do dia e proclamamos? Porque é uma certa ordem que nós precisamos seguir. Né? O Papa João Paulo II recomendou, segunda-feira, os mistérios gozosos, terça-feira dolorosos, quarta-feira gloriosos, quinta-feira os mistérios, né, da vida pública de Jesus. É normal isso, né? Agora, você pergunta se uma pessoa que não tem nenhuma formação fazer reflexão do Evangelho, bom, não é muito recomendável, né? Porque pode ser que a pessoa interprete errado. Então, o ideal é que uma pessoa que tenha uma formação. Sabe, eu tenho aqui vários manuais que interpretam a Bíblia, interpretam o Novo Testamento, interpretam o Antigo. Eu não tiro da minha cabeça essas coisas, porque é difícil interpretar a Bíblia. E quem interpreta a Bíblia é a igreja, é o magistério da igreja. Então, tenho manuais que me orientam. Quando eu faço, por exemplo, um programa aqui, sábado, 1 hora ou 40 minutos, às vezes, sobre a liturgia do domingo, eu uso aqui um texto chamado Intimidade Divina, que explica a liturgia de cada domingo. Uso o texto da Universidade de Navarra, do Opus Dei, para que eu passe para as pessoas aquilo que Deus, a igreja, ensina. Então, é muito arriscado uma pessoa que não tem preparação bíblica, né, realmente fazer a interpretação. Bom, pode ser que a pessoa seja inspirada pelo Espírito Santo, muitas vezes. Também não vou dizer aqui que não se pode falar. Né? Mas, dentro da normalidade, é bom que a pessoa tenha uma formação bíblica. Né? CRC como a pessoa se identifica. Paz e bem, paz e bem. Professor Felipe, circula um vídeo na internet onde aparece o Papa Emérito Bento XVI cumprimentando alguns cardeais que se negam a cumprimentá-lo. O senhor sabe nos dizer se é verídico? Eu sei sim, eu vi esse vídeo. E eu fui também buscar explicação para isso. Sabe qual é a explicação que eu encontrei? No próprio orientação do Vaticano, esses cardeais já tinham cumprimentado o Papa naquele dia. Por isso que o Papa não cumprimentou de novo. Foi essa a explicação. Não houve nenhuma oposição aí entre eles. Eu me lembro que eu fui ver, já faz um bom tempo isso, né? Muito bem. Charliano Marinho. Dimas foi direto para o céu, não teve que passar pelo purgatório. Charliano, Jesus disse para ele, ainda hoje você vai estar comigo, no céu. O purgatório, meus irmãos, na eternidade, não existe mais tempo. O purgatório, a igreja acabou com o negócio de indulgência, 300 dias de indulgência, porque a igreja entendeu, com a inspiração do Espírito Santo, que no purgatório não tem mais tempo, não tem relógio. Então, 1000 anos aqui, pode ser no purgatório 1 segundo. Então, pode ser que Dimas tenha passado no purgatório assim, né? Sei lá, numa fração de segundo, que para nós aqui pode significar mais tempo.
é difícil dizer. O que importa é o seguinte, a única coisa que importa é que Dimas ganhou o céu. Porque Dimas se converteu ali diante de Jesus, acolheu a misericórdia de Jesus, né? Se arrependeu de seus pecados e ganhou o céu, num ato de arrependimento perfeito. Isso é que a gente tem certeza. O resto é difícil da gente dizer, né? Muito bem. Márcio Gouveia. Primeiramente, muito obrigado por seus ensinamentos. Professor, ouvi de um teólogo que nós somos constituídos de corpo, espírito e alma, e que essa última, ou seja, a alma, morre com o corpo, e que é o nosso espírito que é julgado. Isso procede? Nunca vi isso no catecismo. Abraço, fique com Deus. Ô Márcio, sinto muito, de acordo com o catecismo, está errado o que esse teólogo disse. E eu quero ler o que o catecismo diz. Está aqui o catecismo na minha mão. Parágrafo 367 do catecismo diz assim, vamos ver. Por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. A Igreja ensina que esta distinção, alma e espírito, não introduz uma dualidade na alma. Ou seja, a alma não é formada de alma e espírito. Não, é só alma. Espírito significa o quê? Que o homem está ordenado desde a sua criação para o seu fim sobrenatural. Então, o que o catecismo deixa claro é que o homem não é formado de corpo, alma e espírito. O catecismo fala bem claro ali. Unus et corpore anima. O homem é uno de corpo e alma. O homem é formado de corpo e alma. Ensina o catecismo. A morte acontece quando a alma se separa do corpo. O corpo morre, a alma não. A alma volta viva para Deus. É o que a Igreja ensina. Agora, o que é o espírito? O catecismo espírita, que o espírito é a vocação do homem para uma vida sobrenatural. Ok? Deixa bem claro, não há uma dualidade na alma. E o catecismo explica o seguinte, o corpo tem uma substância material, a alma tem uma substância espiritual. Então a alma é espiritual, a alma é espírito, o corpo é matéria. É isso que o catecismo explica para nós, parágrafo 367. Muito bem. Adalisa Marques. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Professor, aqui no norte do Brasil, na Grande Amazônia, mulheres são enviadas como ministras da Palavra de Deus e celebram um culto chamado de celebração da Palavra. E também distribui a Santa Comunhão. Só não fazem a consagração. Mas essas mulheres são enviadas pelos bispos católicos. Me fale alguma coisa sobre isso. Obrigado. Um grande abraço. Da Algisa. Certinho, não tem nada errado nisso. Se o bispo autorizou essas mulheres a fazerem a chamada celebração da palavra, não tem consagração, elas já levam com elas as hóstias consagradas, então está certinho. É a chamada celebração da palavra. O bispo autorizou, fique tranquilo, está certo. Flávia Alves Fernandes. Olá, professor, a paz de Cristo. Tenho duas perguntas. Primeiro, qual é o posicionamento da Igreja em relação ao evolucionismo e em relação à teoria do Big Bang? Ô Flávio, a Igreja aceita perfeitamente o Big Bang. Assim que você sabe, foi um padre da Igreja que descobriu o Big Bang. Padre Georges Lamaitre, belga de 1800 e pouco, né? Doutor em astrofísica, contemporâneo do Dr. Albert Einstein, faziam conferências juntos, né? E ele provou que tudo começou, o universo começou no Big Bang, que foi o primeiro pulso de luz pura que foi se transformando em matéria depois de bilhões de anos. Ele aconteceu há 14 bilhões de anos atrás, e quando ele aconteceu foi uma temperatura de bilhões de graus Celsius. E quando foi essa expansão foi esfriando, através do chamado bóson de Higgs,
a energia foi se transformando em matéria, de acordo com as equações de Einstein, da teoria geral da relatividade, e os seres foram surgindo. E Deus conduziu essa evolução até chegar no homem, é o chamado princípio antrópico. Tudo foi feito para chegar em nós. A igreja acredita perfeitamente nisso. A igreja acredita na evolução. Não tem dúvida, todos os papas acreditam. Desde Pio XII, João XXIII, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos acreditam. Agora, o que a igreja ressalva são duas coisas. Primeiro, essa evolução aconteceu por Deus. É Deus que comandou essa evolução. Deus colocou a sua força na matéria e leis na matéria para que a matéria evoluísse e chegasse até nós. Ok? Não é uma evolução assim da própria matéria sozinha. Não. É a matéria conduzida por um poder divino. Deus colocou na matéria leis para a sua evolução. Certo? Não estou falando aqui do design inteligente, não. Estou falando a matéria com propriedades que Deus colocou nela e que foi evoluindo. Segundo, né, a igreja ensina que a alma humana não é fruto da evolução. Então, o que a igreja ensina? Quando um ser foi se desenvolvendo, um primata, não é o macaco de hoje, que o macaco de hoje não evolui mais. Então, um primata, né, que chegou ao ponto de poder receber o espírito, a alma, que é a mesma coisa. Então, Deus cria esta alma e coloca nesse corpo, chegou a uma evolução. Aí nós vamos ter Adão e Eva. Entenderam? Adão e Eva existiram? Claro que existiram. Adão foi o primeiro homem, Eva foi a primeira mulher. Não tenha dúvida. Então a igreja acredita na evolução desde que se ressalve essas duas coisas. A matéria evoluiu porque Deus colocou nela a propriedade de evolução e o espírito, né, é criado diretamente por Deus, a alma. Muito bem, aí ela ainda pergunta o seguinte, segunda pergunta dela, se um dos 10 mandamentos é não matarás, por que o povo de Israel cometia tantos assassinatos e massacres? Inclusive o rei Davi era exaltado por isso. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Fico muito confusa quanto a isso. Flávia, é o seguinte, nós temos que entender o Antigo Testamento no contexto do seu tempo. Né? O rei Davi é 1000 anos antes de Cristo. Cristo mudou tudo isso. Nós temos que entender que Deus foi acompanhando a evolução da humanidade e foi aperfeiçoando essa humanidade aos poucos. Compare a humanidade com uma criança pequenininha. Você não consegue explicar para uma criança pequenininha todas as coisas. Não, você vai ensinando aos pouquinhos. Você ensina ela a andar, você ensina ela a falar, você ensina ela a comer com a própria mãozinha, você ensina ela a sentar na cadeira. Você entendeu? Quando chega lá um jovem, lá dos 14, 15 anos, aí você pode ensinar muito mais coisas. Deus fez exatamente isso com a humanidade. Pegou aquela humanidade pagã, separada de Deus, que veio lá desde Noé, né? Vivendo aquele mundo, e Deus foi entrando e foi purificando essa sociedade devagar. Não era possível Deus mudar isso do dia para a noite. Entende? Até depois de Cristo, a igreja mudou muita coisa devagar. Entende? Porque nós somos lentos para aprender. Então, é isso. Então, não se preocupe com essa mortandade do Antigo Testamento. Fique com as lições espirituais do Antigo Testamento. Ok? Aquele massacre dos inimigos da igreja significa o que para nós? A vitória do bem contra o mal. Não se preocupe com esses massacres, essas mortes. Eu escrevi um livrinho, eu tenho uma coleção de pequenos livros que eu chamei de Formação Católica. São livretos onde eu apresento assim, vários temas, tem mais de 20. E um deles aqui é exatamente esse, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. Como entender, por exemplo, a questão de Caim que matou Abel, com quem Caim se casou, a questão do dilúvio, a questão, né, das 10 pragas do Egito, a questão Sodoma e Gomorra, a questão dessa mortandade toda. Então, nesse livrinho eu explico, entende? Para entender as páginas difíceis do Antigo Testamento.
Muito bem, tem aqui a pergunta, vamos ver aqui, Maria Cristina Vieira. Boa noite, professor, boa noite, Maria Cristina. Salve Maria, salve, gostaria muito que me tirasse uma dúvida. Muitos protestantes me questionam sobre as festas juninas, dizendo que são festas pagãs e que prestamos cultos ao demônio. É a ignorância deles. Infelizmente, Maria Cristina, não pode dar bola. Nas festas juninas nós veneramos grandes santos da igreja, Santo Antônio, São João, né? Batista, São Pedro e São Paulo. Nós veneramos. Por que as festas juninas? Porque elas querem dar um louvor a esses santos. Esse é o sentido assim, mais típico, mas hoje não tem nada de idolatria, né? Poderia me explicar a origem dessas datas comemorativas da nossa igreja, por favor, visto que não vi nenhuma resposta quanto a isso em defesa de nossa fé, mas é muito simples. Veja, as festas juninas basicamente são 3. Né? Dia 13 de junho, Santo Antônio, grande santo, doutor da igreja, fazia milagres extraordinários. Então a igreja presta, a devoção popular, que é muito bonita, presta um culto de louvor a ele. Eu me lembro que meu pai fazia um mastro, né? Colocava na ponta de uma vara de eucalipto aquelas 3 bandeiras, né? Formando um triângulo, né? Onde uma bandeira era Santo Antônio, a outra São João Batista e a outra São Pedro. 3 gigantes da igreja. São João Batista, o precursor. São Pedro, o primeiro Papa. E Santo Antônio, esse gigante popular. Então era louvor. Né? Eu me lembro que nós gostávamos tanto na fogueira que meu pai fazia, aqueles doces de abóbora, de batata que minha mãe fazia. E a gente esperava aquele dia, né? Cada um dos meus irmãos ganhava uma caixinha de aquelas bombinhas fracas, né? Mas para nós era uma diversão, não tem nada de idolatria. E nós sabemos o porquê, porque ali estava a bandeira de São Pedro, a bandeira de Santo Antônio, a bandeira de São João, nada de idolatria. Né? Infelizmente as pessoas às vezes não entendem as coisas. Né? Bom, vamos aqui para a última pergunta do YouTube, que é da Juscelie Martins. Professor Felipe, gostaria de saber exatamente o fundamento de se usar somente flores naturais, não artificiais, nas celebrações eucarísticas, bem como os espaços simbólicos. Juscelie, a flor natural é muito mais significativa, porque a flor natural é natural, ela foi criada por Deus. A flor artificial não foi criada por Deus, foi criada pela mão do homem. Entendeu a diferença? A flor natural é um milagre da natureza. Nenhum de nós é capaz de gerar uma flor como a natureza. Nenhum de nós é capaz de gerar aquele perfume. A flor artificial não tem perfume. Você pode até colocar um perfume dela, mas não é a dela. É esse o sentido, é oferecer para Deus aquilo que é mais bonito, mais perfeito. É isso. Entende? Bom, depois aqui as perguntas do Facebook. A Lu Azevedo diz assim: bom dia, professor, sou um grande admirador do senhor e da Canção Nova, ouvi falar muito do escapulário verde, ele é aprovado pela igreja. Comprei um, levei para abençoar, mas estou com um pouco de receio de usar. Lu, que eu sei, o escapulário verde, ele é uma revelação de uma santa da época de São Vicente de Paulo, né? Da obra da caridade, que recebeu essa revelação. De um lado tem, se não me engano, a imagem de Nossa Senhora, do outro lado tem o coração de Jesus transpassado pela espada, né? E pelo que eu sei, é perfeitamente lícito usar, abençoado por um padre, você pode usar. Eu sei, não me lembro agora quais são as promessas que vêm para aqueles que usarem, mas eu já vi falar assim e nunca vi nada contra o uso do escapulário verde. Nando dos Santos, professor, depois que te conheci, sempre espero às segundas-feiras para as perguntas na sua live. Uma verdadeira bênção. O senhor não pensa em colocar mais um dia na semana com esse programa, pergunta e resposta? Nando, é o seguinte, eu tenho atividade todos os dias. Segunda-feira tem essa atividade aqui, terça-feira eu tenho o programa na Canção Nova, e à noite tem uma reunião, quarta-feira eu tenho
também programa na Canção Nova, da parte da tarde. Quinta-feira também temos Escola da Fé, sexta-feira tem gravações, tem aulas, né, em Lavrinhas, em Queluz. Então, eu não tenho condição de ampliar mais as minhas atividades, entende? Então, eu consigo fazer isso, tá certo? E agradeço as tuas palavras. Gislene Oliveira, professor Felipe, boa tarde. Boa noite, Gislene. Como lidar com o sentimento de que não somos merecedores de algo bom? Ah, Gislene, para com isso. Sentimento de que não somos merecedores de algo bom. Gislene, ninguém merece nada. Nós todos somos pecadores e ninguém de nós merece nada. Mas a misericórdia de Deus quer dar a nós. Quem de nós é digno de receber Jesus na Eucaristia? Ninguém. Tanto é que a gente diz, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Todo mundo diz, o padre diz, todo mundo diz. Né? Mas diga, Senhor, uma palavra. Da sua misericórdia, minha alma será salva. Então, tira da sua cabeça esse sentimento de que você não merece. Sabe por quê? Porque ninguém merece. Ninguém merece. Mas é Deus que quer dar para nós aquilo que é bom. Então, simplesmente abra as mãos, abra o coração e receba, né? Dentro da nossa indignidade, recebamos aquilo que Deus quer dar para nós. Deise Riara. Olá, professor Felipe. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, é o único que se refere a 70 discípulos, ou 72. Eles podem ser denominados apóstolos. Qual a distinção deles com os 12 apóstolos? São conhecidos seus nomes? Qual a sua importância? E por que os outros evangelhos ignoram teu fato? Bom, Deise, primeira coisa, por que o Evangelho de Lucas traz algumas coisas assim, que só ele? Porque Lucas falou bem claro que ele foi pesquisar. Porque Lucas não era apóstolo. Lucas, ele foi convertido por São Paulo, era um grego lá da cidade de Antioquia, da Síria, que foi convertido por São Paulo na segunda viagem apostólica. Então, Judas não conheceu Jesus Cristo, Lucas não conheceu Jesus Cristo. Quando ele vem para a Palestina, aí ele diz que antes dele escrever os Atos dos Apóstolos, que é a primeira história da igreja, e o Evangelho, ele pesquisou. Então, ele acabou escrevendo coisas que os outros não escreveram. Não é? Então, esses 72 discípulos não eram como os apóstolos. Os apóstolos conviviam com Jesus 24 horas. Né? Esses 72, não. Esses vinham a Jesus, voltavam para suas casas. É meio como se tem hoje o pessoal consagrado numa comunidade de vida e tem o pessoal que é segundo elo, né? Não são consagrados, são colaboradores. Era isso, entende? Dali saíram muitos evangelizadores muito bons, né, desses 72. Bem, Edgar Leandro da Silva. Professor, esta semana recebi o irmão do meu cunhado, e ele é espírita. Entre outros assuntos, ele reconheceu que a igreja não aceita, não acredita na reencarnação. Mas o mesmo veio com o seguinte questionamento. Se não existe a reencarnação, como explicar crianças pequenas que nunca estiveram em determinado país, nunca estudaram aquela língua, mas sabem falar a mesma fluentemente? Bom, Edgar, isso não quer dizer que prova a reencarnação. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte. Olha, desculpa a minha ignorância, mas eu não conheço nenhuma criança que saiba falar uma língua que não é, que ela não aprendeu. Eu, até hoje, não conheço nenhuma criança. Quer dizer, se existe, é um caso raríssimo. Né? Raríssimo. Agora, como isso acontece, não sei, a ciência pode explicar. De repente, até a parapsicologia pode explicar. Não sei. Sabe, pode ser uma graça extraordinária de Deus, pode ser. Não quer dizer que por isso a pessoa tenha, né, se reencarnado. Ora, se ela fala a língua dela e fala uma outra língua, será que se houve uma encarnação, uma reencarnação, a pessoa também falava já duas línguas? Não, isso aí é muito confuso. Isso aí não serve para provar a reencarnação de jeito nenhum. Tranquilamente. Muito bem.
Jéssica Rossi. Professor, bom dia, como vai? Bem, graças a Deus. Gostaria de pedir que não mencionasse o meu nome. Desculpa, Jéssica. Então, não vou responder a tua pergunta, Jéssica, porque, infelizmente, disse o teu nome. Peço desculpa para você. Se você quiser, eu respondo para você depois por e-mail. Tá certo? Meu e-mail pode encaminhar aí para a nossa editora Cleofas, tá? O e-mail eu respondo para você. Me desculpe ter colocado teu nome, mas, portanto, não vou colocar a tua pergunta. Lúcio Júnior. Professor, pode o bispo autorizar os fiéis a comungarem sob duas espécies, sendo estes que mergulham a hóstia consagrada no vinho consagrado? Digo isso pois aqui na minha diocese, essa prática é adotada por expressa autorização do bispo. Ô Lúcio, eu vou dizer o que eu sei, que está escrito aqui no documento chamado Redemptionis Sacramentum, do Papa João Paulo II, quando fala da comunhão em duas espécies, que isso não pode ser feito. Eu vou ler aqui o que está escrito aqui, olha. Onde é que está aqui? A partir, a comunhão sobre duas espécies, a partir do número 100 da Redemptionis Sacramentum, está dito aqui, né, que quem deve pegar a hóstia, molhar, tingir no vinho consagrado e colocar na boca do fiel é o ministro. Não é o fiel que pega a hóstia e molha no vinho. Isso está aqui no documento da igreja, a partir aí do número 100 da Redemptionis Sacramentum. Eu tenho um livro, né, para entender e celebrar a liturgia, que eu explico todas essas coisas, entende? Então, aqui está bem claro. Eu não vou ler tudo aqui porque é um pouco extenso, né? Aqui, por exemplo, está escrito assim: não se administre a comunhão com o cálice aos fiéis leigos, onde seja tão grande o número dos que vão comungar, que resulte difícil calcular a quantidade de vinho, etc., né? Aqui, número 104. Vou ler o número 104 da Redemptionis Sacramentum. Não se permita ao comungante molhar por si mesmo a hóstia no cálice, nem receber na mão a hóstia molhada. No que se refere à hóstia que se deve molhar, esta deve ser de matéria válida e estar consagrada. Ele não pode usar uma hóstia não consagrada. Tá certo? Estando absolutamente proibido o uso de pão não consagrado ou de outra matéria. Então, o número 104 da Redemptionis Sacramentum, nesse livro meu aqui, para entender e celebrar a liturgia, nesse livro você tem. Isso é bem claro ali, bem claro. Quem deve molhar a hóstia no vinho é o ministro, e colocar na boca do fiel. E ele não pode receber na mão a hóstia, pegar na mão a hóstia que já foi molhada no vinho. Não pode. O ministro tem que colocar na boca dele. E não pode o ministro, por exemplo, acabaram as hóstias consagradas, ele pegar uma hóstia não consagrada, molhar no vinho e dar para a pessoa. Não pode. Está aqui escrito no número 104 da Redemptionis Sacramentum. Veja, eu não quero aqui contradizer o bispo, nem nada. Eu só quero aqui colocar o seguinte: o que a igreja ensina? Mais nada. Muito bem. Maria José Vago de Oliveira, minha pergunta é: na minha comunidade tem mensageiro que, quando termina de ler o Evangelho, reza uma Ave Maria antes de fazer a mensagem. O pároco fala que aquele não é o momento. Gostaria de saber o que o senhor acha sobre isso. Bom, não está previsto na... aqui a pessoa está dizendo, o mensageiro, quando termina de ler o Evangelho, reza... Eu tenho a impressão que não é na missa, né? Porque na missa não é o mensageiro, é o padre ou o diácono que lê o Evangelho, né? É outra coisa que não está previsto. Rezar uma Ave Maria ou não rezar. Eu vejo que algumas comunidades, às vezes, antes do padre fazer a homilia, canta a nós descei divina luz, né? E o padre deixa. Eu penso que se o presidente da celebração acha que é bom para ele, para preparar, né, ele espiritualmente para fazer a homilia,
não vejo que seja proibido, né? Não sei. Elisete Fernandes, bom dia, professor, bom dia. A Bíblia fala em porta estreita, não entendi. Eu estudo a Bíblia, mas Jesus fala em porta estreita, mesmo também que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Não entendi essas passagens, poderia explicar? Elisete, porta estreita, Jesus fala, é a porta do vício, é a porta da virtude. A porta larga é a porta do pecado. Pecado, soberba, orgulho, vaidade, egoísmo, né? Pecado da carne, entende? Gula, raiva, ira, inveja, maledicência, a porta estreita, né? A porta do mundanismo, como o povo diz, a porta da gandaia, né? A porta larga, a porta da perdição, a porta da morte. O que é a porta da vida? É a porta da justiça, a porta da virtude. A virtude da humildade, a virtude do desprendimento, a virtude da castidade, entende? A virtude da mansidão, da bondade, de não falar mal de ninguém, da caridade com os outros. Pronto. É uma porta estreita por quê? Porque passar numa porta estreita é difícil, né? Uma porta bem estreitinha, né? Se a pessoa for meio gorda, então mais difícil é, né? Mas é a porta do sacrifício. É isso que Jesus quer dizer. Quando ele fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos, o que quer dizer? Aquele que é orgulhoso, vaidoso, arrogante, pensa que está abafando, vai ser o último. Aquele que é humilde, aquele que é pequeno. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, eu quero o último lugar da fila. Porque ninguém vai brigar comigo por causa do último lugar. Só que às vezes Deus, ao invés de começar a atender pelo primeiro, Deus começa a atender pelo último. Entendeu? Ou seja, os humildes, os simples, né? Esses são os primeiros. Né? Tá aí. Aqui eu não posso gastar muito tempo por causa do tempo, tá? Mas tudo bem. Valquíria Silva, posso pedir a anulação do meu casamento, mesmo após anos de casamento e 3 filhas, mas foram anos de traição, mentira, separação, desonestidade. Meu ex-marido teve filhos durante nosso casamento. Ô Valquíria, tudo depende do que aconteceu antes do casamento de vocês. Uma coisa que nós temos que explicar aqui. A igreja pode declarar um casamento nulo por causa daquilo que aconteceu antes do casamento, não por causa daquilo que aconteceu depois. Por quê? Porque se o casamento foi celebrado e foi válido, o que acontece depois não anula mais essa validade. Agora, o que pode fazer um casamento ser nulo? O que aconteceu antes. Então, se faltou o consentimento pleno, se um dos dois estava enganado, casou enganado, houve mentira, houve fraude, houve dolo, houve má fé, entende? A pessoa, quando fez aquele consentimento, fez só de boca para fora, né? Porque o padre faz 3 perguntas, né? 3 perguntas. A primeira pergunta, vocês querem se casar de livre e espontânea vontade? Ninguém está obrigado. Segundo, vocês prometem amor e fidelidade um ao outro por toda a vida que o prometeis? Se a pessoa mentiu, sim, prometo, mas no fundo, ela não... Não, né? Aí o casamento pode não ser válido. Então tem que ver como é que era a situação antes do casamento. É isso que o tribunal da igreja vai analisar. O que aconteceu depois pode ser indício de alguma falta que houve antes do casamento. Por isso, gente, que é complicado o processo, né, de declaração de nulidade. Por isso que os tribunais da igreja eles têm que tomar cuidado, porque não é fácil, não. Mas pode haver nulidade, mesmo já tendo filho, pode. Tem. Se houve uma falha de consentimento ou alguma coisa antes do casamento, pode haver sim, certo? Existe um livro muito bom do padre Jesus Hortal, é da edição de Loyola, que se chama Casamentos que Nunca Deveriam Ter Acontecido. Casamentos que nunca deveriam ter acontecido. Ele explica direitinho essa questão, ele ensina como fazer o processo, né, a petição para a declaração de nulidade, etc.
Vitor Maria, o que o senhor acha do 8º capítulo da encíclica Amoris Laetitia, do Papa Francisco? Não considera esse capítulo 8 ambíguo e com margem para outras interpretações? Qual a principal função de um Papa? Não seria confirmar na fé de sempre as ovelhas que Jesus Cristo confiou ao Papa? Por que o Papa Francisco até hoje não respondeu ao questionamento de 4 cardeais a respeito dessa ambígua encíclica? Não está faltando clareza e retidão ao nosso Papa Francisco? Veja, Vitor, a gente não pode responder pelo Papa. Eu não vou responder pelo Papa, né? É muito difícil. Eu li esse 8º capítulo da encíclica. O Papa se refere àquela questão do casal de segunda união, né? Se um sacerdote, num caso muito especial, veja bem que o Papa coloca coisa como realmente muito excepcional, né? O padre achar que ali não houve pecado, poderia até autorizar a comunhão. Sinceramente, eu acho que aí quem ficou numa situação difícil agora foram os sacerdotes, né? Porque é muito difícil você fazer esse discernimento, né? Mas o Papa quis deixar isso aí aberto, né? Então, não serei eu que vou dizer que o Papa está errado, né? O que eu coloco para as pessoas, eu coloco o seguinte, eu coloco a norma. Qual é a norma? A norma está no catecismo e o Papa não revogou a norma. Lá no parágrafo 1650, 1651 do catecismo diz: casal de segunda união não pode comungar e não pode confessar. Deve participar da igreja, da missa, de grupo de oração, de tudo, mas não deve confessar e comungar. O que eu coloco é isso. Se algum sacerdote quer correr o risco, né, de por conta do risco dele autorizar, bom, não vou entrar no mérito da questão, porque eu não fui constituído juiz dessas coisas, né, principalmente quando parte do Papa. Ricardo Gonçalves, boa noite, professor, boa noite, curso 5º período de Teologia na PUC do Paraná. Se o Papa Leão X excomungou para sempre Lutero e o Papa Paulo IV decretou a excomunhão perpétua, seja até Papa ou Bispo, quem orasse ou agisse junto com pagãos e hereges, luteranos e protestantes, isso em qualquer época, como fica a situação dos papas do Concílio Vaticano II e depois dele, que oram com os heresiarcas protestantes, ou os papas antigos é que devem ser excomungados. Meu TCC será sobre uma pesquisa que já estou fazendo para provar teológica e historicamente que o Concílio Vaticano II rompeu com a Cristo e a Igreja. Gostaria de fazer um debate com o senhor sobre a questão. Pode ser na PUC ou minha paróquia. Eu apresentaria minha tese e o senhor a refutaria, ou algo assim. Depois pergunta se houver tempo, Deus abençoe. Ricardo, eu vou, com todo amor a você, eu vou dizer o seguinte: eu não discuto as decisões do Concílio Vaticano II. De jeito nenhum. O Concílio Vaticano II foi aprovado pelos bispos da Igreja, junto com o Papa Paulo VI, que aprovou todos os documentos, inclusive Dom Lefebvre aprovou todos os documentos do Concílio Vaticano II, depois ele rompeu. Eu não discuto nenhum dos concílios da Igreja. Não vou debater isso com você de jeito nenhum, porque eu não me acho nem do direito de questionar, né? Nenhum dos papas, depois do Concílio Vaticano II, questionaram o Concílio Vaticano II. Nem Paulo VI, que sucedeu João XXIII, nem João Paulo I, nem João Paulo II, nem Bento XVI, nem Papa Francisco, nenhum deles questionou o Concílio Vaticano II. Serei eu e você que vamos questionar? Não, eu não entro nesse debate, não. Entendeu? Eu só vou dizer o seguinte: a minha colocação é uma só. Não discuto o Concílio Vaticano II. Eu sigo o Concílio Vaticano II ipsis literis. Tudo que está ali. Você pode não concordar comigo. Eu já li os 16 documentos do Concílio Vaticano II. Eu acho todos eles uma maravilha. Agora eu quero dizer outra coisa para você. Quem é que pode mudar a decisão de um Papa? Outro Papa.
outro Papa. Um Papa pode alterar a decisão de um Papa. E um Papa nunca altera uma decisão teológica de um outro Papa. Ele pode alterar uma decisão administrativa, uma administração pastoral. Nunca houve na história da igreja um Papa que revogasse uma decisão teológica, dogmática de um Papa anterior. Mas medidas administrativas, inclusive excomunhão, o Papa pode levantar. Um Papa pode suspender uma decisão de um outro Papa nesse campo, porque ele tem o mesmo poder, entende? Então, com todo respeito a você, Ricardo, discordando da sua opinião, entende? Se eu for questionar o Concílio Vaticano II, eu vou questionar todos os outros 20 concílios da Igreja. E o Catecismo da Igreja diz o quê? Que a infalibilidade da Igreja se manifesta em duas situações. Primeiro, o Papa sozinho, quando proclama um dogma de fé. E segundo, o Papa quando está reunido com o concílio. São duas instâncias da infalibilidade da Igreja. Então, eu só tenho a dizer com o Papa João Paulo II, né? O Concílio Vaticano II foi uma bênção para a Igreja, uma primavera para a Igreja, abriu a Igreja para entender melhor o mundo. Claro que houve interpretações erradas do concílio, bagunçaram algumas coisas, deixaram Paulo VI até assim, chocado, mas não foi culpa do concílio. Não foi culpa do concílio, foi culpa daqueles que interpretaram o concílio errado. Bom, Ricardo, um abraço. Maria de Jesus é a última pergunta de hoje. Gostaria de saber se o sinal da cruz tanto faz ser com a mão direita ou com a mão esquerda. Maria, a Igreja recomenda normalmente com a mão direita, mas não proíbe que a pessoa que não consegue fazer com a mão direita, quem sabe se ela é canhota, ela faça com a mão esquerda, né? Mas o normal é fazer com a mão direita. Meus amigos, muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Já passamos aí de 1h e 10 minutos de conversa, mas graças a Deus respondemos a todas as perguntas. Fiquem com Deus. Nossa Senhora os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.